Olá pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou recapitular este manhwa chamado Novelist Can Fight 2. Espero que vocês gostem do vídeo. Esta história começa quando nosso protagonista acorda, acorrentado e coberto de sangue. Ele se lembrou de que havia morrido em areia movediça no deserto. Os membros do culto não podiam acreditar que ele ainda estava vivo depois de ter sido sacrificado. Ele percebeu imediatamente que os membros do culto estavam usando termos de romances isekai. Ele havia escrito milhares de romances sobre reencarnação e agora tinha sido transportado para outro mundo. Um demônio chamado Naomi apareceu. Ela ficou genuinamente impressionada ao ver que alguém tão insignificante como ele havia resistido ao sacrifício dos espinhos, mesmo que sua família tivesse sido facilmente aniquilada pelos vigias noturnos. Ela se aproximou dele como Howard e disse que em breve prepararia um segundo sacrifício. Ele se lembrou de que Howard Phillips Lovecraft havia nascido em uma família nobre que adorava os deuses antigos. Então sua família foi descoberta pelos vigias noturnos e exterminada. Ele era apenas uma pessoa comum, sem poderes, que sobreviveu. Depois, foi capturado por sua noiva de um culto rival e usado como sacrifício para os deuses antigos. Ele havia reencarnado no corpo de um perdedor destinado à morte. Ele não se importava nem um pouco com isso. Pelo contrário, ele estava feliz porque todos os seus romances haviam sido rejeitados e ele vinha buscando desesperadamente inspiração viajando para lugares perigosos como o mar e o deserto. Mas comparado à sua vida anterior, isso não era nada. Esportes radicais comuns não se comparam a ser reencarnado em outro mundo. Um parasita apareceu e começou a invadir seu corpo, causando uma dor insuportável. Seu corpo começou a se encher de uma aura ominosa. Naomi estava satisfeita porque o poder dos deuses malignos estava despertando dentro dele. Ela iria transformar o sacrifício dele em algo incomparável. A noiva original de Howard era muito implacável, e ele estava disposto a ser exterminado por uma organização, sacrificado por sua noiva e parasitado por um monstro desconhecido para escrever um novo romance. Os membros do culto pegaram uma das crianças capturadas e a assassinaram impiedosamente. Naomi usou o sangue da criança e o próprio sangue para iniciar um ritual demoníaco. Tentáculos emergiram do chão e capturaram o corpo do protagonista. Ele achou que morreria sem ter escrito essa experiência em seu romance. Nesse momento, todos os tentáculos que iam acabar com sua vida foram destruídos por uma garota chamada Selena. A batalha entre os homens de Selena e Naomi começou. Ele foi salvo pelos guardiões que se opunham ao culto. Então, o parasita entrou completamente em seu corpo, e ele quebrou as correntes que o mantinham cativo. Toda a sua dor havia desaparecido, e agora ele possuía o poder do parasita. Uma janela do sistema apareceu para notificá-lo de que a primeira fase da fusão havia sido concluída, e graças a isso, seu corpo havia alcançado força padrão. Um de seus olhos foi ativado e janelas do sistema começaram a aparecer. Agora ele podia ver as estatísticas de todos os lutadores. Selena estava no nível 42, enquanto Naomi estava apenas no nível 28. Selena atirou em sua cabeça, mas a bala ficou suspensa no ar graças aos poderes de Naomi. Ela estava disposta a fazê-la pagar por forçá-la a usar a arte secreta que seu senhor lhe havia dado. Naquele momento, o nível de Naomi começou a subir rapidamente, porque ela estava escondendo sua verdadeira força. Ela usou seu poder e começou a levitar o chão quebrado para jogá-lo de volta em Selena. Ela não era especial comparada a Naomi. Naquele momento, o protagonista apareceu entre os escombros, carregando Selena. Ela ficou surpresa ao ver que ele havia quebrado as correntes de metal refinado com seu corpo frágil. Ele acreditava que os deuses haviam tido piedade dele e lhe concedido o poder para buscar vingança. Uma janela do sistema apareceu para notificá-lo de que seu corpo havia atingido 17% da transformação do antigo deus. Agora sua força, vitalidade e velocidade haviam aumentado significativamente. Ela não acreditava que uma pessoa inútil como ele pudesse ter obtido o poder dos deuses sem nenhum custo. Para o protagonista, o custo não importava. Ele só queria usar esse poder para se vingar da mulher que queria acabar com sua vida. Ele desferiu um soco poderoso que ela mal conseguiu bloquear. Uma notificação o informou de que seu corpo havia atingido o limite da função do corpo humano, sem qualquer bênção de energia especial. Essa transformação era realmente poderosa, e ele não só tinha força sobre-humana, mas também possuía super velocidade. Antes que Naomi pudesse atingir a parede, ele apareceu e desferiu outro soco forte. Ele percebeu que a força de Naomi não era nada de especial, afinal, mas estava subestimando os poderes dela. Ela se levantou e transformou um de seus braços em um tentáculo, atingindo rapidamente o peito dele. Ele finalmente percebeu a diferença de poder, mas o ferimento em seu peito começou a se curar rapidamente graças à transformação. Ele se levantou rapidamente e deu outro soco em Naomi, mas o que ele não sabia era que não poderia matá-la porque era fraco demais.
Antes que o soco dele a atingisse, foi parado por uma barreira mágica. Apesar de uma pessoa inútil como ele, de uma família desprezível, ter obtido o poder dos deuses malignos, seus socos eram apenas ataques comuns, sem nenhum poder sobrenatural. Ela lhe deu outro golpe com seu tentáculo. Ele só tinha um pouco mais de força do que uma pessoa comum. Era inútil para ele tentar derrotar a protetora divina. O sistema curou seus ferimentos novamente e o notificou de que o inimigo possuía uma defesa desconhecida. O sistema começou a falar e informou que essa habilidade desconhecida não merecia sua atenção. Mesmo que ela não soubesse como ele havia obtido esse poder, o custo desse poder já começava a fazer efeito. Sem nenhuma energia sobre-humana, ele não conseguia atravessar a barreira mágica devido à diferença de poder. Ele não tinha intenção de desistir. Ele queria continuar atacando o escudo até que ele se despedaçasse. Ele começou a golpear o escudo e Naomi o revidou. Ele repetiu esse processo várias vezes até que o sistema o notificou de que seu corpo não poderia se curar tão rapidamente e agora sua vida estava por um fio. Essa sensação era muito viciante para ele. Ele começou a provocar Naomi. Ao ver que ele era muito persistente, ela quis mostrar a ele seu verdadeiro poder. Ela disparou uma poderosa rajada de energia contra ele. O sistema recomendou que ele desviasse do ataque. Ele rapidamente se esquivou, mas a rajada mudou de direção. O sistema o notificou novamente que, se ele não desviasse desse ataque, ele morreria. Nesse momento, uma granada apareceu do nada e explodiu contra a rajada de energia. Quem havia lançado a granada era Selina. Ela estava com um braço quebrado, ambas as pernas fraturadas e várias costelas partidas. Apesar disso, ela não queria ficar para trás, então estava determinada a lutar até a morte. Ao ver que ela estava viva, Naomi também quis sacrificá-la. Ele pediu para Selina lhe entregar a granada porque havia uma chance de que a explosão pudesse quebrar o escudo dela. Era uma granada de luz purificada, e ele precisava encontrar uma maneira de quebrar o escudo dela o mais rápido possível para que ambos pudessem escapar. O sistema começou a escanear a granada e o notificou de que ela poderia gerar ondas de energia sobre-humana de alta intensidade. Agora que a energia sobre-humana havia sido detectada pela primeira vez, o sistema concedeu a ele a habilidade de enxergá-la. Ele usou essa habilidade e pediu ao sistema para procurar a fraqueza do escudo de Naomi. Ela possuía o escudo imortal de Zamasu, o Insone, e esse escudo tinha duas fraquezas. A primeira fraqueza era que ela tinha defesa limitada, mas com a defesa atual dela, a granada não seria capaz de machucá-la. A segunda fraqueza era que a duração máxima do escudo era de 1 segundo, e o tempo de recarga também era de 1 segundo. A conclusão foi que a probabilidade de ele conseguir quebrar a barreira era de 0%. O sistema recomendou que a melhor opção dele era se esconder e esperar pela própria morte. Naomi se preparou para atacar novamente, e disse a ele que não pouparia sua vida mesmo que ele implorasse, pois ela só obedecia ao seu mestre. Ela disparou sua rajada novamente. Ele rapidamente agarrou Selina e desviou da rajada. De acordo com a análise do sistema, a defesa dela estava em um nível muito mais alto, então era impossível para eles quebrá-la em sua condição atual. Mas eles poderiam tentar explorar a segunda fraqueza. O escudo tinha um tempo de recarga de 1 segundo, então eles precisavam atacar quando o escudo estivesse desativado. Naomi se cansou de vê-los desviar de sua rajada e começou a ficar mais feroz e violenta, preparando 2 rajadas para atacá-los novamente. Ele percebeu que ela era um monstro com emoções como os humanos e que poderia usar as emoções dela a seu favor. Enquanto desviava dos ataques de Naomi, ele pensava em uma maneira de derrotá-la. Selina disse a ele que, se conseguisse quebrar o escudo dela, ela poderia dar o golpe final com sua espada. A espada dela era feita dos restos de um deus falecido. Ela não podia quebrar o escudo dela, mas podia matar seu corpo físico. Mas agora a espada estava atrás de Naomi. O sistema o notificou que a espada tinha os dentes de gria e podia neutralizar energia de baixo nível. Ambos começaram a avançar em direção a ela. Naomi começou a ficar irritada e usou uma de suas melhores habilidades. Selina disparou sua arma e o tiro foi parado pelo escudo. Os tiros eram inúteis, pois não conseguiam penetrar o escudo dela. Selina atirou novamente e, mais uma vez, o tiro foi bloqueado pelo escudo. Naomi começou a se cansar e os atacou com sua habilidade. O protagonista desviou da rajada e, graças à explosão, alcançou a espada. O sistema o notificou que sua energia havia sido completamente esgotada, então sua habilidade de autocura foi desativada. Selina, ao ver que a energia dele estava esgotada, atirou em Naomi para impedir que ela atacasse. Graças aos tiros, ela havia desenvolvido uma inércia cognitiva e agora bloqueava os disparos subconscientemente. Ele aproveitou esse momento e lançou a granada nela. Naomi zombou deles porque esperava algo mais. A granada explodiu na frente dela e Selina aproveitou a explosão e atirou nela novamente. Mas mais uma vez, o tiro dela foi bloqueado pelo escudo. O protagonista aproveitou esse momento e usou a espada para cortar a garganta dela.
Devido aos seus ferimentos, ele caiu no chão, e o sistema informou que suas feridas eram profundas demais, então ele iria morrer. Nesse momento, o tempo parou e Naomi reapareceu. Ao vê-la viva, o protagonista se preparou para enfrentá-la pela segunda vez. Ao ver sua determinação, Naomi usou seu poder e todos os ferimentos dele começaram a se curar. Ele pensou que Naomi o havia curado porque queria continuar lutando contra ele, e ele estava pronto para lutar novamente. Ela usou seus poderes novamente e ele foi lançado ao mar. Ele se bateu no rosto porque achou que era algum tipo de ilusão. Vendo que ele não tinha se acalmado, Naomi começou a elevar seu corpo até que ele chegasse ao espaço. Ele percebeu que era uma ilusão porque ainda conseguia respirar. Naomi apareceu e invocou uma criatura no céu. Ao ver a criatura, seu raciocínio dizia que era uma ilusão, mas seu corpo e alma diziam que a criatura era real. Seus músculos, ossos e células queriam sair do corpo para celebrar a existência da criatura à sua frente. Ele tentou chamar o sistema para verificar se a existência do que estava vendo era real. Naomi disse a ele que o sistema não iria mais ativar. No futuro, o sistema só o ajudaria a coletar algumas informações porque, com o sistema, tudo era fácil demais. Ele ficou confuso porque não sabia como ela sabia sobre o sistema. Naomi era a deusa ancestral, Yog-Sothoth, e ela podia saber tudo e fazer tudo. O sistema era apenas um pequeno presente que ela havia lhe dado. O corpo dele havia se fundido com os fragmentos dela e agora existia uma conexão entre eles. Ninguém havia conseguido sobreviver após se fundir com os fragmentos dela. Então ela ficou curiosa e transformou esses fragmentos no sistema para que ele pudesse aceitá-los facilmente. Se ele não estivesse fundido com os fragmentos dela, só de olhar para sua forma original, seu corpo se transformaria em pedaços distorcidos de carne. A aparência atual dela era apenas uma casca moldada para que ele pudesse interagir com ela. Ele estava animado porque tudo aquilo era material explosivo para seus romances. Ela gostou da ideia dele de buscar emoção à beira da morte. Ele estava feliz porque ela havia escolhido a pessoa certa. Ele não era como Xiang Lingying, que queria uma vida tranquila. Ela sabia sobre sua reencarnação e já conhecia tudo sobre o mundo dele, inclusive os quadrinhos. Como ela havia eliminado todos os deuses antigos, não restava ninguém que pudesse desafiá-la, pois nada escapava ao seu olhar, exceto os 7 pedaços do deus antigo que se espalharam depois que ela terminou com ele. Esses fragmentos continham o poder do deus antigo, que era equivalente ao próprio poder dela. O poder residual dos fragmentos podia afetar tudo ao redor e produzir mudanças imprevisíveis que ela não conseguia controlar, incluindo tempo, espaço, vida e tudo o mais. Sabendo que ele buscava emoção, ela achou que ele era a pessoa perfeita para procurar esses fragmentos. Ele ficou interessado, mas com um certo arrependimento, pois finalmente tinha um bom material, mas não podia publicá-lo. Ela disse para ele não se preocupar, pois melhoraria o sistema dele para que pudesse se conectar à internet da Terra e publicar seus romances. Na Terra, todos os outros escritores zombavam dele por escrever romances curtos sem imersão do usuário. Agora, suas experiências eram muito mais emocionantes do que as dos outros escritores, então ele estava disposto a coletar os fragmentos. Vendo seu entusiasmo, Naomi disse a ele que o primeiro fragmento estava na escola do vigia noturno e que seu corpo atual era procurado. Um criminoso desesperado procurando fragmentos na escola seria um excelente material para seu romance. Ela desapareceu e disse que não o salvaria da próxima vez. Ele não queria morrer antes de terminar seu romance e o tempo voltou a correr. Selina, ao ver que ele estava vivo, disse para ele não se mexer porque a equipe de resgate estava a caminho. Selina era líder dos vigias noturnos, e eles trabalhado para derrotar Naomi, ele queria entrar na escola por ela. Ele perguntou a Selina se um descendente de um membro de culto poderia se tornar um vigia noturno. Antes que ela pudesse responder, o sistema o notificou de que seu corpo havia atingido um nível crítico, então, para evitar mais danos, o sistema o colocou para dormir. Ele acordou no acampamento temporário dos Vigias da Noite, e o sistema informou que ele havia dormido por 5 horas e comido um pouco de mel para recuperar energia. Ele percebeu que Selena havia lhe dado comida. Mesmo estando ferida, ela estava cuidando dele. Um pequeno polvo apareceu para lhe dizer que parasse de pensar demais porque ela o havia rejeitado e que só estava de olho nele para evitar que ele fugisse. Ele tentou falar, mas o polvo cobriu sua boca e disse para ele pensar bem no que queria dizer, pois ela podia sentir seus pensamentos. Ele percebeu que o pequeno polvo era Naomi. Ela havia se manifestado nesse pequeno polvo que só ele podia ver porque estava entediada. Ela lhe disse para fingir que estava dormindo porque alguém estava se aproximando. Homens armados apareceram. Eles estavam procurando o protagonista, que era o criminoso procurado Howard Phillip, o último membro da família Lovecraft que havia cometido muitos sacrifícios de sangue. O líder ficou furioso, sacou sua arma e atirou em Howard. Mas antes que o tiro o atingisse, Selena desviou o disparo com sua espada. O líder apontou a arma para Howard novamente, mas nesse momento, Selena cortou a arma com sua espada.
Irritado, ele perguntou a Selena por que ela havia escondido a identidade de um fugitivo e por que estava defendendo-o. Ela respondeu que ele era um lutador disposto a arriscar a vida para lutar contra os cultistas. Com base nas informações que ela tinha, ele havia nascido em uma família de culto, mas nunca havia participado de nenhuma cerimônia de sacrifício. Ele não ficou satisfeito porque os vigias da noite vinham protegendo membros de cultos há muito tempo. De acordo com a regra número 4 dos vigias da noite, eles não podiam mostrar misericórdia àqueles que haviam caído no mal. Qualquer ato de bondade levaria a um futuro desastroso. Essa regra havia sido escrita pelo fundador dos vigias da noite, mas nascer em uma família de culto não significava que a criança era má. Ela queria que Howard se tornasse uma força para lutar contra o mal, então escreveu uma carta para que ele fosse aceito nos vigias da noite. O líder suspeitava que Selena havia traído os vigias da noite, então ordenou que seus homens se preparassem para a batalha e desarmassem Selena para levá-la à sede. Embora Swan estivesse disposto a levar Selena embora, seus subordinados tremiam de medo porque tinham medo de Selena. Swan disse a eles que Selena não dormia há 6 dias e estava gravemente ferida. Então, se a atacassem juntos, ela não teria chance. Apesar de não ter dormido por 6 dias e estar ferida, ela estava disposta a lutar por Howard. Ele perguntou a Naomi se ela também era um monstro. Ela explicou que algumas pessoas neste mundo nascem com um talento extraordinário, e os humanos chamam essas pessoas de gênios. Ele se levantou porque se não interviesse, ela poderia estar em perigo. Selena sabia que ele estava fingindo cochilar. Ele pediu desculpas e disse a ela que iria ajudá-la a lidar com aqueles homens desprezíveis. Swan, ao ouvir isso, estava disposto a acabar com a própria vida e levar Selena embora. Nesse momento, os varredores chegaram e o capitão disse a Swan que, se ele começasse uma briga, violaria as regras dos vigias da noite e seria capturado por eles. Eles já tinham causado muitos problemas. A principal tarefa deles era auxiliar outros departamentos, apesar de sua responsabilidade ser eliminar cultistas. Agora que Selena o havia apresentado como membro dos Vigias da Noite, atacar sem aprovação era o mesmo que causar confusão. Swan iria relatar a situação de Selena ao Guardião da Lanterna, para que ela fosse punida o mais rápido possível. Os vigias noturnos, os acendedores e os varredores eram responsabilidades internas dos vigias noturnos. Os vigias noturnos eram o pessoal de combate encarregado de eliminar cultistas. Os acendedores eram a equipe auxiliar responsável por fornecer apoio logístico. Os guardiões das lanternas eram responsáveis pela gestão e coordenação geral, e os varredores eram supervisores pessoais encarregados de inspeção e confisco. Swan não ia permitir que o protagonista se juntasse aos vigias noturnos. Ele e seus homens fariam tudo o que pudessem para impedir isso. Naomi disse a ele que não teria problemas enquanto estivesse com Selena, mas se quisesse entrar na academia, a ajuda de Selena sozinha não seria suficiente. Apesar de Selena ter escrito uma carta de recomendação, havia pessoas que eram contra. Nos últimos anos, houve casos de cultos malignos se tornando bons. Ela disse para ele não odiar Swan demais porque ele era o alvo dela. Toda a família dele havia sido ferida pelos cultos, então ele se tornou um extremista, mas não era uma má pessoa. Ele achava que não era justo porque não tinha feito nada de errado, mas Swan era um personagem perfeito para ele crescer e progredir. Ele queria dar a Swan um papel maior no romance para poder espancá-lo. Selena estava disposta a confiar nele, mas se ele fizesse algo prejudicial aos vigias da noite, ela seria a primeira a acabar com a vida dele. O protagonista não se importava de ser sacrificado por ela. Enquanto discutia com Naomi, Selena começou a se sentir tonta porque estava cansada. Ela disse para ele não se preocupar e pediu que fosse ver Pax no acampamento para pegar um pouco de comida. Quando ele chegou aos outros vigias da noite, virou alvo de chacota de todos. Naomi tentou provocá-lo para brigar, mas ele recusou porque se irritasse Selena, não conseguiria se juntar aos vigias da noite. Vendo que não havia nada interessante para assistir, Naomi foi embora. Ele chegou até o vigia da noite chamado Pax, que rapidamente lhe trouxe comida porque tinha ouvido dizer que ele não comia há vários dias. Ele ficou confuso porque não sabia por que Pax estava sendo tão amigável com ele, mesmo sabendo que ele era um cultista. Mas quando viu a comida, pensou que poderia estar envenenada. Mas o sistema o notificou que a comida continha muita energia e não tinha toxinas. Ao provar a comida, ele começou a chorar por causa do sabor. Pax não tinha provado essa comida, mas seu cachorro Leica gostou. Mesmo assim, ele continuou comendo enquanto recuperava lentamente suas energias. Pax começou a explicar como havia preparado a comida, e após terminar a refeição, o protagonista perguntou por que ele estava sendo tão gentil com ele. Pax foi gentil com ele porque Howard era uma pessoa que Selena valorizava. Ela havia salvado a família de Pax, então alguém que ela apreciava não poderia ser uma má pessoa.
Um dos homens lhes deu 2 frutas para comerem juntos. Essas frutas eram raras e de alta qualidade, normalmente consumidas por nobres. Essas frutas eram chamadas de esporos do cogumelo fantasma e geralmente eram usadas para cultivo agrícola. Eles se sentaram para comer e nesse momento o protagonista se lembrou de que a fruta era rica em vitamina C. Anteriormente, Pax havia lhe dito que eles iriam comer camarão no jantar hoje. Consumir vitamina C junto com camarão era altamente tóxico. De acordo com a experiência de Pax, vitamina C não existia. Marinheiros que iam para o mar também consumiam grandes quantidades de laranjas amargas e frutos do mar, e nunca tiveram nenhum problema. A organização do turno da noite era muito rigorosa. Para garantir a máxima segurança, havia horários e regras estabelecidos para comer, beber água e usar o banheiro. Até mesmo o elixir de Fuller, que era usado para aumentar a força física, era produzido internamente pelos vigias noturnos em uma versão altamente concentrada e especial. O elixir de Fuller é uma substância inventada pelo Dr. Fuller que pode aumentar efetivamente a resistência a toxinas e fortalecer o corpo. No entanto, devido a questões de constituição, só podia ser usado uma vez por mês. O elixir continha arsênico, assim como o camarão. O protagonista percebeu que, se camarão e laranjas fossem consumidos junto com o elixir, eles se tornariam um veneno mortal. Ele acreditava que não era coincidência e que tudo era uma armadilha. Para testar sua teoria, Pax sugeriu que fossem perguntar a Celina. Agora, Celina estava inconsciente, e um dos vigias noturnos disse a ele que a culpa era dele, pois ela vinha cuidando dele por tempo demais, e foi por isso que ela estava nesse estado. O protagonista se desculpou e foi embora. Ele disse a Pax que informar Celina sobre algo assim em seu estado atual poderia ser fatal para ela. Mas se sua suposição estivesse correta, todos os guardas poderiam ser vítimas do veneno e não restaria ninguém para proteger Celina. E se Celina morresse, então ele não conseguiria entrar na academia. Ela era a salvadora de ambos, então, se houvesse até mesmo uma pequena chance, eles precisavam evitar que ela corresse perigo. A organização dos vigias noturnos era muito rigorosa. Se não houvesse traidores, então eles não poderiam ser envenenados internamente. Mas eles não podiam ter certeza de que não havia traidores infiltrados, porque as pessoas escondem suas verdadeiras intenções, então não podiam ter muita certeza. Com as informações que tinham no momento, determinar quem era o traidor era muito difícil. Eles não podiam confiar em Swan porque ele os acusaria novamente. Ele queria pregar uma peça neles e fazê-los cair na própria armadilha. Ele contou seu plano para Pax. Quando a noite caiu e todos comeram e beberam o elixir de Fuller, o protagonista roubou algumas garrafas do elixir. Naquele momento, todos que haviam comido e bebido o elixir começaram a desmaiar. Não muito longe dali, homens encapuzados comemoravam porque seu plano de envenená-los estava funcionando. O plano deles tinha funcionado 15 minutos antes, então eles achavam que a habilidade de Big era muito forte. Eles já tinham tentado envenenar Swan muitas vezes, mas essa foi a primeira vez que conseguiram.